Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Corte de Contas sergipana alerta para a proibição de festas em municípios que estão com salários dos servidores em atraso. Análise das contas. Secretário de Estado da Transparência e Controle entrega ao presidente do TCE, Ulisses Andrade, o balanço orçamentário do governo referente a 2018. Termo de ajustamento de gestão. Prefeitura de Brejo Grande assina compromisso no Tribunal de Contas do Estado para melhorar a saúde pública no município. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE. E ainda, no quadro Entrevista, o assunto em pauta é o Sistema Público de Escrituração Digital. E o bate-papo é com o auditor fiscal da Bahia, João Medrado. Esses são os nossos destaques de hoje. Então fique com a gente, o TCE na TV está só começando. O Tribunal de Contas de Sergipe está de olho nos municípios sergipanos que vão realizar festejos juninos com dinheiro público. Os que estiverem com salários dos servidores em atraso ficam proibidos de promover os eventos. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. O alerta foi feito pelo presidente do TCE, o conselheiro Ulisses Andrade, em sessão plenária, por conta da chegada dos festejos juninos. O lembrete recebeu o apoio dos demais conselheiros e, na mesma sessão, o colegiado aprovou o envio de ofícios a todos os municípios sergipanos, advertindo sobre a necessidade de cumprirem a resolução TC número 280/2013, que disciplina os gastos com festividades. Nós fazemos isso sempre no início do ano, com relação aos festejos carnavalescos, e fazemos também no período do São João. Essa resolução veda terminantemente que qualquer administrador possa fazer festas se ele não estiver em dia com as suas obrigações sociais, salários, contribuições, ou seja, há uma determinação dessa resolução vedando qualquer festividade quem não esteja cumprindo quem não está em dia com essas obrigações. Ainda na sessão plenária, o conselheiro Clóvis Barbosa relatou um caso que demonstra a importância dos alertas e do trabalho de acompanhamento feitos pela Corte de Contas. É o caso do município de Riachão do Dantas, que enfrenta uma crise financeira e cancelou as festas que seriam realizadas no período junino. Uma situação caótica, tanto na área de gestão fiscal como em outras áreas. Diante desse caos completo da administração, não era justificável que se fizesse festa junina. Nós conversamos com o prefeito, fizemos algumas recomendações e ele acatou. Também o Ministério Público Estadual concordou conosco e o resultado é que ele suspendeu a festa que iria ser realizada agora nesse período junino. De acordo com a resolução do Tribunal de Contas, são considerados inadimplentes municípios que, a partir do 5º dia útil, após o vencimento, estiverem pendentes com pagamentos de quaisquer direitos ou benefícios remuneratórios, o que inclui salário e 13º. No caso dos municípios que realizarem os festejos, a resolução especifica os documentos que devem ser enviados ao TCE. O descumprimento implica em sanções. Primeiro, o administrador vai receber uma multa pesada, coisa de 25 a 30 mil reais. E depois, isso poderá deixar as contas dele com parecer prévio contrário. Ou seja, isso pode implicar na reprovação das contas, aliás, na rejeição das contas, e pode também deixar o administrador inelegível. E agora a gente muda de assunto para falar sobre saúde pública. O prefeito do município de Brejo Grande, no Baixo São Francisco, assinou um termo de ajustamento de gestão no TCE para melhorar os serviços oferecidos à população. Veja. O Tribunal de Contas firmou o termo de ajustamento de gestão com a Prefeitura de Brejo Grande. O objetivo do TAG é resolver inconformidades no Programa de Atenção Básica em Saúde, que foram detectadas por meio de auditorias realizadas pelo TCE. O documento foi assinado pelo conselheiro Carlos Alberto Sobral e pelo prefeito de Brejo Grande, Clismer Ferreira Bastos, e contém cláusulas com mudanças e prazos para melhorias dos problemas que foram identificados. Estamos abraçando a causa, junto com a secretária de Saúde, e estamos à disposição para a gente demonstrar o que vem fazendo de município, desenvolvimento e, sendo bem claro, com o Tribunal de Contas. Em termos de gestão, nada mais é do que aperfeiçoar
aquilo que há, às vezes, um pequeno erro, um equívoco. Então evita um processo desnecessário para uma gestão que me parece de boa qualidade, como é a do prefeito de Brejo Grande. E o secretário de Estado da Transparência e Controle de Sergipe esteve no TCE para entregar o balanço das contas do governo referentes a 2018. O assunto é um dos destaques de hoje no Giro de Informações. O conselheiro Ulisses Andrade, presidente do Tribunal de Contas, recebeu em mãos o balanço orçamentário do governo do estado referente a 2018. Cabe à Corte de Contas verificar a gestão orçamentária, patrimonial e financeira e o cumprimento dos limites dos gastos com saúde, educação e pessoal. A análise do TCE serve de base para o julgamento das contas do governo, que é feito pela Assembleia Legislativa. A entrega simbólica foi feita no gabinete do presidente pelo secretário de Estado da Transparência e Controle, Alexandre Brito. Enviamos através do sistema Sagres a prestação e hoje fizemos questão de vir trazer ao conselheiro presidente do Tribunal de Contas, Ulisses Andrade, a prestação física, para, vamos dizer assim, demonstrar a legalidade da prestação dentro do prazo, na sua tempestividade. São mais de 800 páginas, engloba todos os gastos com o pessoal, com o contrato, engloba tudo. É a prestação de contas do governador do estado de Sergipe, englobando de forma geral todas as unidades. O Sistema Público de Escrituração Digital, ferramenta que reúne dados fiscais e contábeis e é utilizada por técnicos do Tribunal de Contas, foi o tema de uma capacitação promovida pela Corte por meio da Ecojan. O curso teve duração de 2 dias e foi ministrado pelo auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, João Medrado, que é especialista em auditoria eletrônica. A seguir, a gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros da Corte de Contas dos sergipanos. E ainda, no quadro Entrevista, o auditor fiscal da Bahia, João Medrado, fala sobre o Sistema Público de Escrituração Digital, tema de palestra ministrada por ele aos servidores do TCE. É depois do intervalo, a gente volta já. Já estamos de volta e por causa do feriado de Corpus Christi da última quinta-feira, não foi realizada a sessão do Pleno. Julgamento de processos apenas nas sessões das câmaras. Acompanhe. Na sessão da primeira Câmara foram julgados 50 processos, dentre recurso de reconsideração, aposentadorias, contas de recurso de convênio, transferências para reserva remunerada, contrato de obras e serviços e pensões previdenciárias. E na segunda Câmara, 31 processos foram julgados. Na pauta, relatório de inspeção, aposentadorias, transferências para reserva remunerada, autos de infração e contas de recursos de convênio. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Os servidores do Tribunal de Contas de Sergipe participaram de capacitação sobre o Sistema Público de Escrituração Digital. O curso foi ministrado pelo auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda da Bahia, João Medrado. E o repórter Carlos França aproveitou a oportunidade para bater um papo com ele sobre o assunto. Veja. O professor João Carlos Medrado é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Esteve aqui em Sergipe nos dias 13 e 14 para proferir um curso sobre auditoria aqui no Tribunal de Contas. O nome é grande, é Auditoria Fiscal do Sistema Público de Escrituração Digital. E nós vamos conversar com ele sobre esse assunto. Professor, primeiro, muito obrigado por nos receber. Prazer. O nome é comprido, né, professor? Então, nós poderíamos sintetizar isso com um nome mais simples, que seria a auditoria eletrônica. Certo. Né? Em que consiste essa auditoria eletrônica? Nós estamos vivendo um momento de uma espécie de uma virada digital. Né? Nós vemos isso no nosso dia a dia, nos celulares, nas redes sociais, e na parte tributária não é diferente. Né? Nós mudamos de papel, saímos dos documentos em papel para os documentos em formato digital. Né? Então, o consumidor,
a empresa, todos eles emitem a cada dia documentos fiscais. Para você ter uma ideia, nós já temos hoje no banco de dados da Receita Federal 21 bilhões de notas fiscais eletrônicas. Bilhões. Neste momento, milhares de notas estão sendo emitidas. Empresas comprando mercadorias, consumidores nos supermercados comprando mercadorias, serviços, secretarias da Fazenda, prefeituras, entes públicos. Então, isso gera um volume gigantesco de informação. Quer dizer, isso se o senhor vai fazer essa pesquisa manualmente, é humanamente impossível. Impossível. E essa é a mudança de paradigma. Sim. Eu sou auditor fiscal já há 22 anos e quando eu iniciei minha carreira, nós tínhamos uma imensa carência de documentos. Os documentos eram em papel, né? E uma dificuldade enorme de detectar fraudes, sonegações de tributos, etc. Isso tem um valor muito grande para a democracia, porque o cidadão vai à empresa, compra o produto e parte daquele produto parte daquele valor é imposto. Sim. A sonegação é justamente quando a empresa retém o imposto que o contribuinte pagou e aquele imposto não chega aos cofres públicos. Então, isso vai se refletir na carência de serviços, na falta de recursos públicos para investimentos, estradas, escolas, saúde, etc. Então, hoje, com a auditoria digital, passamos a ter o problema contrário. Nós temos um volume gigantesco de informação e o nosso esforço é justamente para capacitar os profissionais da área de fiscalização, auditoria, para que possam utilizar dessa valiosa ferramenta que é a auditoria eletrônica. Professor, vamos ver se pode ser comparado isso com o imposto de renda. No passado, por exemplo, cada um comparava o imposto de renda do fulano com o cicrano, consultava os documentos e era mais fácil sonegar. Perfeito. Hoje, eletronicamente, faz o encontro de contas e acabou. Exatamente. Também, do ponto de vista do imposto, isso se torna mais fácil de detectar fraudes e sonegações. Do ponto de vista de entes públicos também, do ponto de vista de qualquer entidade. Mas o fundamental, e isso tem sido o centro de meus estudos como acadêmico, além de auditor fiscal, que tem sido o seguinte, de termos um sistema tributário mais justo. Certo. A população tem a sensação quase que concreta de que os tributos não são adequadamente aplicados. Professor, então, diante disso, torna-se cada dia mais importante aquilo que as receitas federal e estaduais têm feito, que é a exigência da nota fiscal. O cidadão tem que ir lá e exigir sua nota fiscal. Perfeitamente, Carlos. E não só a Receita e as secretarias da Fazenda, mas essa entidade fundamental na democracia brasileira, que são os tribunais de contas. Sim, né? sim. Nós tivemos um imenso avanço na Constituição de 1988, quando os tribunais de conta receberam um status constitucional da mais alta importância, porque a democracia não se completa sem que haja o controle do recurso público. Então, o papel dos tribunais de contas em verificar se o tributo está sendo adequadamente aplicado pelas entidades públicas é fundamental para completar o ciclo da democracia. Afinal de contas, os proprietários do país, os proprietários dos recursos, são o povo. Né? Então, a questão do que se chama hoje de accountability, que é um termo em inglês, não tem uma boa tradução para o português, mas é basicamente o controle e a responsabilização de gestores públicos, etc, etc. E os tribunais de contas têm avançado enormemente no sentido de completar este ciclo democrático. Daí o motivo da sua palestra, do seu curso aqui no nosso site. Exatamente. Professor Medrado, muito obrigado, por conversar com a gente. Parabéns por esse trabalho. A gente fica feliz que cada dia o combate à sonegação, o combate à corrupção vem melhorando nesse país. Muito obrigado. Obrigado, senhor professor. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Aproveite bem os festejos juninos e até nosso próximo encontro.